Olá, bem-vindos à aula de Círculo de Moore e Transformação de Tensões no Plano, oferecida pelo Departamento de Engenharia e Materiais e a Universidade Federal de São Carlos, apresentada por Santiago Maia Johnson. Em vídeos passados, na aula de Transformação de Tensões, desenvolvimos umas equações que nos permitiam calcular as tensões atuando num ponto quando elas são giradas em diferentes orientações. Agora mostraremos como aplicar essas equações para chegar numa solução gráfica que nos permite visualizar de uma maneira mais fácil como é que essas componentes de tensão sigma e tau vão mudando conforme vai girando nosso elemento de estado plano de tensões. Essa solução gráfica ela é chamada de círculo de Moore. E para chegar nela, vamos partir das equações que desenvolvimos anteriormente. Para chegar nessa solução gráfica, primeiro precisamos reescrever as equações. Para isto, o primeiro que vamos fazer é usar a equação de tensão normal sigma e pegar o termo de tensão média ou tensão promédio sigma x mais sigma y sobre 2 e passar para o lado esquerdo. Assim, do lado direito, só ficariam coisas que têm cosseno e seno. Na equação de tensões de cisalhamento tau, só tem tau na parte esquerda e do lado direito só tem coisas com seno e cosseno. Uma vez feito isto, vamos a elevar os dois lados das equações ao quadrado para manter a igualdade e depois vamos a somar as duas equações. Ao fazer isto, não estamos modificando em nada as equações originais, sempre estamos mantendo a igualdade, só que vamos a procurar uma maneira diferente de expressar estas equações. Depois de levar ao quadrado a parte direita das equações, podemos resolver o polinômio, que seria do tipo quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Na parte de tensão normal, aparece um termo positivo, e na parte de tensão de cisalhamento, um termo negativo. Eles dois são iguais. E quando sumemos estas duas equações, ao somar, esses dois termos serão cancelados. E teríamos uma equação do seguinte estilo. Nesta equação, nós temos à esquerda a parte de tensão normal e tensão de cisalhamento ao quadrado, e na direita nós temos uns termos que eles estão somando cosseno quadrado e seno quadrado. Por identidade trigonométrica, nós sabemos que a suma de cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1. Assim que, depois de ter feito todo este manuseio matemático, de passar um negócio para a esquerda, elevar ao quadrado e somar as equações de transformação de tensões, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Se vocês lembram da aula de transformação de tensões, nós falamos bastante sobre algumas coisas desta equação. Sigma x mais sigma y sobre 2, ou a tensão promédio normal, ela aparece muitas vezes em várias das equações. Ela é uma coisa importante e ela representa a tensão média que está acontecendo, por exemplo, quando procuramos a tensão máxima de cisalhamento. Do lado direito, lembrem que nós falamos muito sobre um rádio. Esse rádio, ou essa letra R, que calculamos várias vezes na aula de transformação de tensões, ela era uma raiz, mas o que está dentro dessa raiz era esse termo. Então, essa parte da direita
é a mesma coisa que ter r ao quadrado, porque se elevamos r, que é uma raiz ao quadrado, se cancelaria com a raiz e só ficaria a parte que está no interior. Assim que, substituindo essas coisas, a equação anterior ela pode ser escrita ou observada como esta equação que temos aqui, onde sigma x menos sigma médio ao quadrado mais tau menos 0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Isso é a equação de um círculo. Para quem não lembre, a equação de um círculo, quando ele é graficado em duas dimensões, num plano xy, a equação do círculo é igual a x menos uma constante h ao quadrado, mais y menos k, onde k também é outra constante ao quadrado, e isso é igual ao rádio do círculo. As constantes h e k, elas representam os pontos do centro do círculo. Como nossa equação, a constante k é 0, porque não existe nenhum termo que esteja acompanhando a tensão de deslizamento, nós colocamos aquele 0 só para mostrar que ela era 0. Isso quer dizer que no círculo de Moore, todos os círculos sempre eles terão origem no eixo x. No caso, no eixo da tensão normal sigma, que é a que está representando o x. Ou seja, que todos os círculos eles vão estar se movimentando ao longo desse mesmo eixo horizontal. E o centro do círculo ele estará dado pela letra H, que será sigma médio, ou aquele sigma x mais sigma y sobre 2. Assim que a tensão média ela sempre nos mostrará o centro do círculo. Por isso é que quando nós estávamos desenvolvendo as equações, eu falava para vocês que esse sigma médio e a letra R, ou essa raiz quadrada, elas iam ser muito úteis quando graficássemos o círculo de Moore. Obviamente, esta equação de círculo ela parte das equações de transformação de tensões. Só fizemos um manuseio matemático, mas os dois representam a mesma coisa. O círculo de Moore ele nos dá as mesmas respostas que as equações de transformação de tensões, só que é uma maneira mais gráfica de observar como é que vão mudando as tensões conforme eu vou girando meu elemento de estado plano de tensões. Para graficar o círculo de Moore, precisamos estabelecer dois eixos coordenados, um eixo da tensão normal sigma sendo positivo para a direita e um eixo sendo a tensão de deslizamento tau positivo para baixo. Aqui é bem importante porque a tensão tau ela é positiva para a parte de abaixo. Isto é diferente a como normalmente acostumamos fazer as gráficas, mas é obrigatório porque se for feito do outro jeito, as rotações no círculo de Moore elas iriam no sentido oposto às rotações como normalmente medimos tensões. Assim que é obrigatório fazer desta maneira para evitar confusões no futuro. Quando tau é graficado positivo para baixo, o círculo de Moore ele gira no sentido anti-horário, que é o mesmo sentido de giro que nós estabelecemos com nossa transformação de tensões, sempre girando como positivo no sentido anti-horário. Uma coisa é que dentro do círculo de Moore, nós giramos a duas vezes o ângulo com respeito ao elemento de tensões. Por exemplo, se o elemento de tensões gira 30 graus, no círculo de Moore nós giramos 2 vezes θ, ou seja, 2 vezes o ângulo, 2 vezes 30 graus, quer dizer 60. Dentro do círculo de Moore,
giramos a 2 vezes o ângulo. Assim que um giro completo no círculo de Moore, 360 graus, representaria meio giro ou 180 graus no elemento de estado de tensões. Mas lembrem que já explicamos que quando giramos 180 graus um elemento de tensões, como as tensões normais elas são iguais e opostas, é a mesma coisa que voltar no começo. Assim que se o elemento gira 180 graus, no círculo de Moore fazer um giro completo de 360 graus também nos levaria ao ponto inicial. O círculo de Moore ele é chamado assim em homenagem a Otto Moore, que foi um engenheiro alemão que desenvolveu a técnica gráfica em 1882. Para graficar o círculo de Moore, como falamos, temos o eixo sigma de tensão normal positivo para a direita e o eixo tau de tensão de cisalhamento positivo para baixo. O centro do círculo será a tensão média, sigma x mais sigma y dividido 2. Esse centro do círculo ele é obtido olhando os valores das tensões de nosso estado plano de tensões. O rádio do círculo R ele também pode ser calculado usando a equação que obtivemos anteriormente para calcular esse rádio do círculo. Como falamos, dentro do círculo, os giros eles acontecem a uma velocidade de 2θ, ou seja, 2 vezes o ângulo que normalmente usamos para girar nosso elemento de tensões. Mas, de novo, as tensões normais nas faces opostas do cubo elas são iguais. Assim que quando giramos completamente no círculo de Moore, chegaremos ao mesmo estado de tensões que fazendo um giro de 180 graus no estado plano de tensões. Tudo isto é porque as tensões vão mudando unicamente entre 0 e 180. Depois disso, você pode continuar girando, mas as tensões que obterá serão exatamente as mesmas que você já calculou. Porque um giro de 5 graus dará o mesmo resultado que 185 graus no elemento de estado plano de tensões. Isto é porque as funções seno e cosseno elas se repetem, elas são periódicas. Enfim, o importante é perceber que dentro do círculo você gira 2 vezes o ângulo e fora do círculo, no elemento de estado plano, você gira no ângulo θ. Outra coisa muito importante que às vezes as pessoas podem confundir é que, como o eixo horizontal de tensão é sigma, que é o eixo que usamos para graficar, algumas pessoas podem achar que o estado plano que nós usamos como cubo, onde aparece uma tensão também apontando horizontalmente à direita, o ponto ali mais da direita é esse estado de tensões. Isso é uma coisa errada. Não, isso é falso. Cada ponto na circunferência do círculo de Moore, ele representa um estado plano de tensões. Mas, como sabemos qual que é nosso estado inicial? Para isso, usaremos as coordenadas sigma x e tau, que aparecem na face direita de nosso elemento de estado de tensões. Quando aprendemos a fazer a transformação de tensões, lembrem que eu falei a dica de que só nos focávamos naquela face da direita vermelha, e nessa face nós olharemos como é que é a tensão normal sigma e como é que é a tensão de cisalhamento tau. Ela terá 2 valores. Nós graficamos esses 2 valores e obtemos um ponto. Nesta figura será o ponto P. Esse ponto ele é o ângulo zero. É o nosso ponto de partida, nosso ponto inicial. Obviamente, esse ponto não é o ponto de lá da parte da direita.
Esse ponto ele corresponde à tensão máxima ou à tensão principal máxima. Para chegar nele, nós teríamos que girar nosso cubo, girando também no círculo de Moore, e nós veremos que quando chegamos nesse ponto, obviamente o elemento de tensões ele está girado num ângulo θ. Esse ângulo θ é o ângulo que teríamos que girar nosso estado plano de tensões original para chegar nesse ponto. Obviamente, nessa figura que eu coloco lá representando, eu só coloco uma seta de tensão normal, mas ela também teria tensões de cisalhamento. Eu não coloco todas as tensões só para simplificar, mas o que eu quero mostrar é como que vai girando o cubo principalmente. Cada ponto no círculo de Moore, ele representa os dois componentes de tensões sigma e tau para um elemento do estado plano a uma orientação específica. O nosso ponto inicial, nosso θ0, nosso ponto de partida do elemento quadrado, ele vai ser chamado como o ponto A. E ele pode ser colocado usando a tensão σx e tau medidas nessa face vermelha do elemento de estado plano de tensões. O centro do círculo já falamos que é sigma meios, e além desse ponto, nós também podemos colocar um segundo ponto para ajudar a graficar esse círculo de Moore, que seria o ponto da tensão sigma y. Se vocês observam, quando giramos 90 graus, o elemento de estado plano de tensões, para chegar nessa tensão sigma y, e observamos essa tensão sigma y, as componentes normais, sigma seria igual a sigma y positivo. E a componente de cisalhamento, tau, seria menos tau, porque a tensão ela estaria atuando no sentido oposto ao que nós já tínhamos definido para esse tipo de tensões. Um giro de 90 graus no elemento é o equivalente ao dobro dentro do círculo de Moore, ou seja, 180 graus. 180 graus dentro de um círculo seria o ponto oposto dessa circunferência. Com isto, nós podemos graficar dois pontos e o centro, o que nos ajudaria muito para graficar esse círculo. O ponto inicial A e o ponto oposto, que seria da tensão sigma y. Essa tensão ela seria sigma y positiva, a mesma tensão que nós medimos, mas a tensão tau ela será negativa, como mostramos anteriormente. A magnitude desses tau é igual, porque os dois são a tensão cortante que está atuando nesse elemento. Só que para o ponto A, ele será medido como tau, e para o ponto G, será medido como menos tau. Para construir o círculo de Moore de uma maneira fácil, é recomendado seguir os seguintes passos. Primeiro, estabelecer os eixos coordenados, como falamos, sigma normal positivo para a direita e tau, a tensão de cisalhamento, positiva para baixo. Uma vez estabelecemos nosso sistema coordenado, encontramos o centro do círculo, que é o sigma médios. Ele é calculado como sigma x mais sigma y dividido em 2. Depois de ter colocado o centro do círculo, nós plotamos um ponto, que é o ponto de referência ao ponto inicial, que é o ponto A, usando sigma x e tau. Só com o centro e o ponto A, já poderíamos graficar um círculo, porque teríamos o centro e um ponto do círculo, poderíamos dar a volta. Mas para que fique mais fácil, como falamos, pode ser usado outro ponto que é oposto, correspondente à tensão sigma y e menos tau.
Com esses dois pontos e o centro, fica mais fácil graficar esse círculo. E finalmente, pode ser calculado o rádio do círculo usando trigonometria, medindo, se for graficado o círculo numa folha milimetrada, com todo cuidado. Também poderia ser medida essa distância, que seria o rádio do círculo, ou simplesmente usando a equação de rádio que desenvolvimos anteriormente. De qualquer maneira, é necessário conhecer esse rádio do círculo. O rádio do círculo de Moore ele é muito útil, como mostraremos mais para frente. Só com isto já nós teríamos construído o nosso círculo de Moore. Vamos a mostrar como é que seria graficar o círculo de Moore com um exemplo, seguindo os passos que falamos anteriormente. A primeira coisa é colocar os eixos coordenados sigma e tau, sendo tau para baixo. Depois, calculamos o centro do círculo, que é sigma meio, e colocamos o centro do círculo de Moore. Lembrem que o círculo de Moore, todos sempre terão centro no eixo sigma. Uma vez colocado o centro, agora podemos procurar o nosso ponto inicial, nosso θ0, nosso ponto de partida, que é a parte direita do estado plano de tensões e que chamamos o ponto A. Eu coloco A com vermelho para vocês identificar ele como a face vermelha que sempre colocava no quadrado. Para saber onde que fica esse ponto A, nós olhamos a tensão σx e tau dessa face direita. E depois de medir ela, colocamos nossos eixos coordenados. O nosso segundo ponto, ele não é obrigatório, mas ele ajuda para graficar melhor o círculo. Ele será o ponto G e ele é medido como sigma y e menos tau. Medindo o valor da parte superior do elemento do estado plano de tensões e menos tau, colocamos esse segundo ponto G, que ele está na parte oposta. Uma vez temos esses dois pontos, podemos traçar uma linha reta que passe pelo centro e girar para fechar nosso círculo de Moore. Com isto já teríamos construído o círculo de Moore e olhem que cada ponto representa um estado plano de tensões. O círculo de Moore ele é muito bom porque graficamente ele permite identificar quais que são as tensões principais e as tensões cortantes ou de cisalhamento máximas. Obviamente, a tensão σ1 é a máxima tensão que poderia existir para um determinado elemento do estado plano de tensões. Graficamente, nós podemos identificar que o ponto que está mais na direita é o ponto do círculo onde tau é 0 e a tensão sigma é máxima. Esse ponto é o ponto σ1. Quando explicamos as tensões principais, lembrem que uma característica era que as tensões de cisalhamento é 0, e isso se pode observar aqui no círculo de Moore. Quando as tensões de cisalhamento são 0, nós temos dois pontos. σ1, o ponto que está mais para a direita, o ponto mais positivo, e σ2, o ponto mais para a esquerda. Nesses dois pontos, que estão separados 180 graus dentro do círculo de Moore, isso quer dizer que fora seria 90 graus, como explicamos. Isso é a parte frontal e superior de um cubo. Eles representariam σ1 e σ2, as tensões principais. Facilmente podem ser identificados e medidos dentro do círculo de Moore, porque se percebe que σ1 ele seria igual ao centro do círculo mais o rádio do círculo. σ2 ele seria o centro do círculo menos o rádio do círculo. E as tensões de cisalhamento máximas, elas estariam na parte superior e inferior do círculo. A magnitude delas se pode observar que o rádio do círculo também nos dá
o equivalente à tensão de cisalhamento máximo. Quando desenvolvimos as equações de transformação de tensões, lembrem que τ era igual a R, que é o rádio do círculo. E a componente de tensão sigma, que sempre acompanha essa tensão de cisalhamento máxima, é igual ao sigma meio, ou sigma x mais sigma y dividido 2. Assim que por isto é que o círculo de Mohr é uma ferramenta gráfica tão importante. Porque olhem que muitas vezes é mais rápido desenhar o círculo de Mohr e já saber que tão longe estamos das tensões principais máximas, não precisamos calcular ângulos, já sabemos onde que ficam essas tensões, é fácil medir com o rádio e o centro do círculo o valor da magnitude dessas tensões sigma 1 e sigma 2, assim que por isso é uma ferramenta tão ampliamente usada. De novo, a resposta sempre será a mesma, são duas maneiras de chegar na mesma resposta. E você pode usar, seja as equações de transformação de tensões ou o círculo de Mohr para calcular tensões principais ou para calcular uma tensão a um ângulo específico. Do círculo de Mohr, nós podemos obter informação importante, como falamos, as tensões principais. Elas são as coordenadas dos pontos onde o círculo intercepta o eixo sigma, ou seja, onde τ é igual a 0. Sigma 1 é o mais positivo, o que está na direita, e sigma 2 é o que está na esquerda. Essas tensões, elas atuam a um ângulo θp1 e θp2, que ele pode ser encontrado no círculo de Mohr como duas vezes esse ângulo. Para encontrar eles, pode ser usada a trigonometria dentro do círculo de Mohr. Lembrem-se que giros anti-horários são considerados como positivos e giros no sentido horário são considerados como negativos. Também, esses ângulos θp1 e θp2 eles estão separados 90 graus, que dentro do círculo são 180 porque eles são opostos, obviamente. Usando como exemplo o círculo que já tínhamos graficado anteriormente, o nosso ponto A ficará no quadrante sigma positivo e τ positivo. Para encontrar a tensão máxima 1, que seria o ponto B, nós precisaríamos girar no sentido anti-horário, ou seja, giro positivo. Usando trigonometria, nós vemos que o ângulo necessário para hacer esse giro, chamado 2θp1, pode ser calculado como a tangente do cateto oposto do triângulo dividido o cateto adjacente do triângulo. Esse cateto oposto ele é medido como τ, que é a componente desse ponto A. Agora, o cateto adjacente, essa distância é a distância entre o ponto C e o ponto A. A distância entre esses dois pontos é sigma x menos sigma y dividido 2. Ao fazer a tangente desse ângulo 2θp1, nós teríamos τ sobre sigma x menos sigma y sobre 2. Olhem que essa é exatamente a mesma equação que nós usamos e que desenvolvimos quando vimos transformação de tensões. No círculo de Mohr, a trigonometria que usamos é a mesma na equação de transformação de tensões, mas com o círculo de Mohr precisamos ter cuidado, porque só medimos distâncias. E o sinal positivo ou negativo, ele tem que ser dado pelo conhecimento de nós sobre o funcionamento do círculo. Como falamos, giros no sentido anti-horário significam ângulos positivos. Uma coisa bacana do círculo de Mohr é que,
como nós construímos o círculo, nós já sabemos que esse ângulo que estamos medindo aqui, ele é o ângulo referente ou relacionado com a tensão principal σ1. Quando vimos a teoria, não era possível saber se o ângulo que usávamos nesta equação ele era de σ1 ou de σ2. Mas agora sim sabemos que ele é o ângulo relacionado com σ1. Isso é uma coisa bacana do círculo de Mohr. Ele nos permite ter certeza que o ângulo que medimos está relacionado com uma tensão específica. Os outros ângulos das outras tensões, eles não precisam ser calculados. Só precisamos calcular um ângulo. Os outros, eles podem ser obtidos só somando 90 graus ou 180 dentro do círculo de Mohr. Porque se vocês observam, a diferença entre θp1 e θp2 é de 180 graus. O ponto B e o ponto D, eles estão separados 180 graus. Assim que calculando θp1, só teríamos que somar 180 graus para esse valor e pronto, já teríamos θp2. Para calcular o ângulo da tensão de cisalhamento máxima, que ficaria na parte de embaixo do círculo, nós vemos que entre esse ponto e o ponto B existe 90 graus. Assim que, restando 90 graus menos 2 θp1, nós teríamos o valor do ângulo da tensão máxima de cisalhamento. Agora, como para ir do ponto A a esse ponto seria um giro no sentido horário, aquele ângulo teria que ser negativo. E essas são as coisas que precisamos prestar atenção quando usamos o círculo de Mohr. Porque quando usamos o círculo, sempre nós medimos magnitudes. E o sinal ele não é dado. Assim que o sinal ele precisa ser dado por nós. Essa é a única coisa que pode ser não tão boa de usar o círculo de Mohr. Que sempre precisamos ter um conhecimento para saber se aquela magnitude que medimos, aquele ângulo é positivo ou negativo. E para isso precisamos ter conhecimento prévio e muito claro da convenção de sinais que nós usávamos. As tensões máximas de cisalhamento e sua respectiva tensão normal relacionada, elas também podem ser encontradas no círculo de Mohr só olhando os pontos superior e inferior do círculo. Já falamos que, como óbvio, essa tensão é igual ao rádio do círculo de Mohr, nós já sabemos que a tensão que está na parte de baixo seria igual a R e a tensão que está na parte superior igual a menos R. E a tensão normal relacionada seria sigma meios. Para calcular esses ângulos θc1 e θc2, nós também podemos usar trigonometria. E se por acaso precisamos calcular as tensões sigma' e tau' para uma outra orientação, qualquer outra que não sejam as tensões principais, também podemos usar trigonometria dentro do círculo de Mohr. Depois faremos uns exemplos sobre isto para que fique mais claro. De novo, no nosso círculo de Mohr, para o exemplo anterior, o ponto A, se queremos encontrar o ângulo da tensão máxima de cisalhamento, é facilmente observável no círculo de Mohr que precisamos girar no sentido horário até o ponto E. Por trigonometria, esse ângulo ele será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente disto será o ângulo 2θs1. Como no círculo de Mohr só medimos magnitudes, olhem que nós colocaríamos como positiva essa distância do cateto oposto e também como positiva
essa tensão tal desse isolamento. Os dois eles estão na parte positiva dos eixos sigma e tau. Não tem como falar que um deles será negativo, nem nada pelo estilo. Assim que quando calculamos esse ângulo usando a tangente inversa, nós chegaremos num valor de um ângulo θs1. Mas, como sabemos que é um giro no sentido horário, nós precisamos colocar como menos esse ângulo que foi calculado. Os pontos E, ele está na parte positiva de tal. Assim que sabemos que ele é o ponto da tensão de isolamento máxima tau 1. O ponto F, ele está na parte negativa. Assim que ele será menos R ou menos tau, que será a tensão de isolamento tau 2, que é negativa. A parte boa do círculo de Mohr, de novo, é que ele nos permite observar todas as tensões e é muito fácil se ubicar no círculo e saber se, por exemplo, eu preciso calcular um ângulo, até que ponto eu preciso chegar. Coisa que quando usávamos as equações não era assim, porque usávamos elas como se tivéssemos os olhos fechados. O resultado que obtínhamos de ângulos era impossível saber se era para sigma 1 ou sigma 2 ou para tau 1 ou tau 2. Com o círculo, nós já podemos ter certeza de que ângulo é o que nós estamos chegando. Com isto, nós terminamos toda a parte de teoria do círculo de Mohr. Na verdade, no começo do vídeo, só com o manuseio matemático para chegar na equação de tensões e igualar ela à equação de um círculo, nós já tínhamos terminado a teoria. Tudo isto que nós mostramos é coisas que já tínhamos visto sobre tensões e como aplicamos elas no círculo de Mohr. Esta é a parte de teoria com respeito ao círculo. Agora, vamos fazer alguns exemplos para nos familiarizar melhor com o trabalho do círculo de Mohr. Ele é simples, só precisa ser usada trigonometria e medir distâncias. Se alguém tiver mais interesse, eu vou deixar um outro vídeo onde se mostra principalmente isto mesmo de uma maneira mais resumida e depois fala um pouco sobre estado triaxial de tensões e círculo de Mohr nesse caso, de tensões em 3 dimensões. Neste vídeo não discutiremos isso será mais para frente quando cheguemos na parte do estado triaxial de tensões. Mas aquele vídeo é interessante, porque é uma coisa resumida do que já explicamos aqui. Neste primeiro exemplo, nós temos a superfície de um cilindro pressurizado que está submetida a tensões biaxiais σx de 90 MPa e σy de 20 MPa, como se mostra no elemento da figura, e se pede determinar usando o círculo de Mohr as tensões que atuam num elemento girado um ângulo de 30 graus. Esboce o elemento corretamente. Antes de começar o exercício, sempre o que temos que fazer é identificar corretamente o valor de nossas tensões. Sigma x ela será positiva, igual a 90 MPa. Sigma y também positiva, igual a 20 MPa. E tau será zero porque não é dada nesta orientação nenhum tipo de tensão de isolamento. Este primeiro exemplo é um exemplo simples, mas sempre o primeiro que precisa ser feito é identificar corretamente os valores de sigma x, sigma y e tau. E obviamente a sinal que ela corresponde com a notação que nós trabalhamos, sendo positiva ou negativa de acordo ao caso. Uma vez que identificamos corretamente nossas tensões, podemos calcular o centro do círculo. O centro do círculo será o primeiro passo e o passo obrigatório que fazemos para graficar o círculo de Mohr. Sigma x 90 positivo, sigma y 20 positivo.
dividido 2 é igual a 55 megapascal. Esse será o ponto do centro do círculo de Moore. O segundo passo é encontrar o ponto inicial, o ponto A, que sempre chamamos com a letra A. O importante é saber que ele é nosso ponto original, nosso ponto de partida. As componentes desse ponto são 90 para sigma e 0 para tau. E também calcular o rádio do círculo de Moore. O rádio ele é usado muito na parte de trigonometria para calcular ângulos e outras coisas. Assim que sempre é recomendável, antes de começar a desenhar o círculo, já ter calculado esse rádio para ter ele na mão. Usamos a nossa equação e ele é igual a 35 megapascal. É opcional colocar o ponto G, que seria o nosso segundo ponto, ou o ponto oposto, e ele seria 20 megapascal. Não é obrigatório, é só se quiser. A primeira parte sempre é encontrar o centro do círculo de Moore. Já calculamos ele como 55 megapascal. Colocamos o centro no eixo sigma. Agora podemos colocar o ponto A, que será nosso ponto inicial. As componentes dele são sigma igual a 90 e tau igual a 0. Neste caso específico, nós começamos como o ponto A, sendo a tensão principal máxima. Isto só acontece que nosso ponto inicial fica ali quando já partimos de que o nosso ponto inicial é o estado das tensões principais. Normalmente, os pontos eles ficarão em qualquer outro ponto na circunferência. Alternativamente, pode ser colocado o ponto B, sigma y. E depois de ter colocado esses pontos, podemos criar o círculo e já teríamos o círculo de Moore. Lembrem que o rádio R ele foi anteriormente calculado. Neste exercício, se pede encontrar as tensões a um ângulo de 30 graus. 30 graus por fora do círculo de Moore. Mas dentro do círculo de Moore, temos que caminhar 60 graus. Assim que, desde nosso ponto inicial, θ0, giramos 60 graus e colocamos nosso ponto D, que é o ponto onde queremos procurar as tensões sigma' e tau'. Acá denotaremos elas como sigma x1 e tau x1 y1. São as tensões para uma orientação de 30 graus. Para calcular o valor dessas tensões, usaremos trigonometria. Obviamente esse ponto D ele pode ser observado como um triângulo, onde o cateto oposto será a magnitude da tensão desse isolamento tau, e o cateto adjacente será uma magnitude que falaremos depois. Para calcular tau, sabemos que seno de 60 graus é igual ao cateto oposto dividido a hipotenusa. A hipotenusa é o rádio do círculo R, que já calculamos. 60 graus, também sabemos o valor desse ângulo, assim que podemos calcular esse cateto oposto como R seno de 60 graus. Para calcular a tensão normal, sigma x1, olhem que essa tensão normal é a posição do ponto D. Mas quando usamos trigonometria, como R cosseno de 60 graus para calcular a distância do cateto adjacente, só calcularíamos a distância da base desse triângulo. E para calcular a tensão normal total, sigma x1, nós teríamos que sumar o centro do círculo. Assim que no círculo de Moore, nós sempre calculamos distâncias, mas às vezes temos que sumar outras
como o centro do círculo ou o raio do círculo, porque sempre usamos relações com triângulos. E a maioria das vezes esse triângulo não tem centro na origem dos eixos coordenados. Assim que precisamos sumar umas outras distâncias. Esta outra coisa que precisamos ter muito cuidado na hora de analisar o círculo de Mohr. Porque a trigonometria só nos deu a distância desse cateto adjacente. Mas a tensão total, ela precisa ser sumada com o 55, que era o centro do círculo. Outra coisa importante é que, de novo, o círculo de Mohr ele nos dá magnitudes. Quando calculamos a tensão de cisalhamento tau, nós encontramos um valor ou uma magnitude. Mas ela acontece na parte negativa do círculo de Mohr. Como ela acontece na parte negativa, essa distância que nós estamos calculando, ela precisa ser colocada como negativa, menos tau. Com isto, já teríamos a primeira parte da face da direita do cubo, que sempre colocamos como vermelhinha, e sabemos que ela teria um sigma normal positivo e um tau negativo. A outra parte, que seria a tensão sigma y1, ela ficaria na parte oposta do círculo. Usando relação de ângulo alternos internos, podemos ver que esse ponto de linha, o ponto oposto onde ficaria a tensão sigma y, também teria um ângulo de 60 graus com respeito à linha horizontal. Assim que essa distância também será r cosseno de 60 graus, que já tínhamos calculado ela. Só que esse ponto ele fica a uma distância de 55, que seria o centro do círculo, menos a base do triângulo que calculamos. Para trabalhar com o círculo de Mohr, precisamos usar trigonometria para calcular essas distâncias e depois olhar e ver se precisamos restar ou somar com respeito ao centro do círculo. Tendo calculado essas tensões no ponto D e no ponto de linha, já podemos saber qual que é o estado de tensões a 30 graus com respeito à orientação inicial. Lembrem que não é necessário calcular a distância tau no ponto de linha, porque ela simplesmente será o oposto da primeira que já tínhamos calculado. Usando trigonometria, nós podemos calcular qualquer tensão ou ângulo dentro do círculo. Já explicamos de uma maneira mais gráfica na figura do círculo, aqui só colocarei as equações. Sigma x1 será igual ao centro do círculo mais a base do triângulo, r cosseno de 60 graus. A tensão tau ela será igual a menos, porque ela é negativa, que está na parte negativa, r seno de 60 graus. E sigma 1 ele será igual ao centro do círculo menos a base do triângulo. Tudo isto já mostramos no gráfico, acaso colocarei as respostas, e uma vez temos calculado esses valores, podemos desenhar nosso elemento de estado plano de tensões, girado a 30 graus, com uma tensão σx positiva, uma tensão cortante negativa de menos 30 e uma tensão normal y também positiva de 37,5. Esta é a resposta de nosso primeiro exemplo. Com isto chegamos no final do vídeo. Em outro vídeo faremos mais exemplos de círculo de Mohr. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.